Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Olá, meus irmãos queridos do canal Sede Santa. Vamos trazer hoje mais um vídeo bastante especial. Hoje vou falar sobre o plano de Deus para a salvação da humanidade. Tema muito interessante que a gente vai comentar agora. Mas antes, meus irmãos, você já sabe, né? Você que curte, que compartilha, que comenta, que é inscrito no canal, você está nas minhas orações todos os dias. Então, não fique de fora, tá bom? Meus irmãos, esse tema é muito interessante. Vale a pena a gente até fazer um vídeo um pouquinho mais longo, né? Porque é muito interessante mesmo, tá? Então vamos lá, falar sobre o plano de Deus para a salvação da humanidade. Nós sabemos que Deus, no começo, lá em Gênesis, criou a terra, criou as águas, criou as plantas, os animais, criou o sol, criou a lua, as estrelas, tudo mais lindo possível, tudo mais lindo possível, Deus criou. E tudo isso ele criou, no meio disso tudo, também criou o homem e a mulher, para viverem em comunhão com ele e participarem de sua vida eterna. Receberam um dom original. O ser humano foi criado à imagem e semelhança de Deus, com liberdade, inteligência e um destino de felicidade eterna. Então, no princípio foi assim. Tudo para o homem. Deus fez lá aquele jardim maravilhoso e disse para o homem e para a mulher que tudo era para eles. Pediu apenas que eles não comessem do fruto proibido, fruto conhecedor do bem e do mal. Pediu isso a eles. E por conta da desobediência, Adão e Eva quebraram a comunhão perfeita. Por conta da desobediência, Adão e Eva quebraram a comunhão perfeita. Consequência disso, a humanidade herdou uma natureza ferida, inclinada ao mal, à morte, ao sofrimento. O homem não podia mais, por si só, voltar ao estado de amizade com Deus. Então, Deus faz promessas a partir daquele momento. Faz o anúncio da salvação. Mesmo após a queda, a desobediência, Deus não abandonou a humanidade. Deus promete que da descendência da mulher viria aquele que esmagaria a cabeça da serpente. Que nós sabemos que a serpente representa aqui Satanás. Então Deus inicia uma história de alianças. Através de Noé, Deus preserva a humanidade. Gênesis 6:9. Através de Abraão, Deus promete uma descendência que abençoará todas as nações
Gênesis 12. Por meio de Moisés, Deus dá a lei para guiar o povo. Êxodo 19, 24. E por fim, através dos profetas, anuncia o Messias. Isaías 7, 14 a 53. Então, Jesus Cristo, o centro do plano, é onde Deus cumpre essas promessas. O Filho de Deus se encarna. Se fez homem no seio da Virgem Maria. João 1, 14. E aí, o Filho de Deus, Jesus Cristo, vem trazer vida e ensinamentos ao seu povo, à humanidade. Jesus revela o amor do Pai, traz cura, anuncia o reino de Deus. Mas aí vem a paixão e morte de Jesus. Não é qualquer morte. Morte de cruz. Jesus oferece sua vida em sacrifício perfeito para perdoar os pecados. João 19, 30. Porém, surge algo novo, cujo a humanidade nunca havia visto. A ressurreição. Jesus vence a morte, abrindo o caminho para a vida eterna. Mateus 28. Jesus então sobe ao céu e envia o Espírito Santo para santificar e fortalecer a igreja. Para fortalecer a igreja. A igreja, então, meus irmãos, vem a aplicar a salvação. Fundada por Cristo como instrumento de salvação. Mateus 16, 18. E através dos sacramentos, pelos quais a graça de Deus chega a nós, através do batismo, da Eucaristia, da confissão e demais sacramentos. Missão da igreja, levar o evangelho a todas as nações. Mateus 28, 19, 20. Mas o ser humano precisa dar uma resposta a esse plano. Plano de salvação. Deus oferece a salvação, mas respeita a nossa liberdade. É preciso o homem ter uma verdadeira conversão, reconhecer o pecado e voltar-se para Deus. O homem que lá atrás havia se afastado de Deus por meio da desobediência, agora é preciso ter uma verdadeira conversão e voltar-se para Deus. Ter uma fé viva. Crer em Jesus Cristo como Senhor e Salvador. E através da caridade, viver o amor a Deus e ao próximo. E permanecer fiel até o fim. Permanecer fiel até o fim. Pela perseverança. Meus irmãos, vem então
a consumação final, a plenitude da salvação. No fim dos tempos, Cristo voltará para julgar os vivos e os mortos. Mateus 25, 31 a 46. Haverá novos céus e nova terra. Apocalipse 21. Os que aceitarem a graça de Deus viverão eternamente com Ele. Então, resumindo, o plano de Deus, o plano de salvação é a história do amor de Deus, que diante do pecado humano enviou seu Filho para nos redimir, para que pela fé, pelos sacramentos e por uma vida de amor possamos viver eternamente com Ele. Você entendeu, meu irmão? Você entendeu o plano de Deus? Você entendeu que o plano de Deus é para você? É para mim? É para você? O plano de salvação é Deus querendo te salvar. Deus quer te salvar. Deus criou o mundo, criou o universo, criou a terra para ti, para mim. Mas, devido ao pecado original, foi perdido tudo. Mas Deus fez esse plano maravilhoso, divino, celestial, para nos colocar diante dele de novo, face a face, para vivermos em comunhão com ele por toda a eternidade. É ou não é um plano maravilhoso? Esse plano que Deus fez para ti, onde enviou o seu Filho para ter um sacrifício perfeito por conta dos nossos pecados. Foi ou não foi um sacrifício perfeito? Enviou seu Filho para vencer a morte, para mostrar para nós que nós possamos vencer a morte. Ressuscitou. E Jesus, então, subiu ao céu, foi preparar o nosso local, o nosso lugar. Mas deixou o Espírito Santo. Deixou o Espírito Santo para nos santificar. Olha só, deixou o Espírito Santo para nos santificar. O Espírito Santo é o santificador. E ele está conosco todos os dias. Ele está nos sacramentos. Na comunhão. O Espírito Santo está na confissão. Olha, sacramentos. O batismo, não foi falado antes em outro vídeo, né? O Espírito Santo está conosco. Jesus disse que do jeito que ele foi, ele voltará. Meus irmãos, é um plano maravilhoso. Para nos salvar é um plano maravilhoso. Olha, que os profetas, quando anunciavam a primeira vinda de Cristo, muitos se prepararam para a chegada do Cristo, do Filho de Deus. Muitos se prepararam, muitos reconheceram o Cristo quando ele veio. Muitos reconheceram. E o seguiram, ficaram com ele. Se hoje nós conhecemos a palavra de Deus, é porque muitos o seguiram, muitos o reconheceram. E hoje, meus irmãos, somos nós que precisamos estar preparados para receber Jesus na sua segunda vinda. O plano dele é esse, ele voltar e nos levar para ficarmos com ele por toda a eternidade, nos novos céus e na nova terra.
Não foi assim que foi falado aqui no plano? Novos céus e nova terra para nós. Então que nosso coração, Deus dê a nós esse entendimento, coloque no nosso coração esse desejo de nos preparar melhor, de nos santificar e reconhecer Jesus, nosso Salvador, reconhecer o Espírito Santo através da igreja, nosso santificador. E que um dia nós todos seremos santos diante de Deus. Seremos santos, meus irmãos, diante de Deus. Que Deus abençoe você. Deus abençoe sua vida. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. Sede santo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.